O tema 1102 está marcado para julgamento no dia 28 de maio de 2025. Até essa data, é possível que muitas informações falsas apareçam com promessas de reviravolta, de tudo mudando, mas é preciso tomar muito cuidado. Se o seu processo da revisão da vida toda teve sentença favorável com trânsito em julgado até o dia 28 de julho de 2023, você continua tendo direito à revisão com todos os efeitos financeiros preservados, inclusive os atrasados. Isso porque a decisão de suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1102 só atinge os processos que ainda não tinham trânsito em julgado até essa data. Por outro lado, se a sua ação ainda estava em andamento ou em fase de recurso quando o STF decidiu suspender todos os processos, a situação é completamente diferente. Mesmo que o juiz da primeira instância tenha dado uma sentença a seu favor, essa decisão não poderá ser executada por enquanto, e poderá até ser revertida. O ponto-chave, portanto, é saber se o seu processo transitou em julgado antes da suspensão. Sem isso, o direito não está garantido. Muitas decisões recentes do STF envolvendo a revisão da vida toda não tratam do mérito da revisão propriamente dita. Elas se referem a um instrumento chamado reclamação constitucional. Essa reclamação é usada quando um juiz de instância inferior desrespeita uma ordem dada pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, a ordem era clara. Todos os processos da revisão da vida toda estavam suspensos. Mesmo assim, vários juízes continuaram julgando os processos normalmente, como se a suspensão não existisse. Com isso, os advogados passaram a entrar com reclamações diretamente no STF, dizendo: "O juiz está descumprindo a decisão de vocês." E o Supremo, em algumas dessas reclamações, concordou e mandou os processos voltarem para o ponto em que estavam antes da suspensão nacional. É importante entender que essas decisões do STF nas reclamações constitucionais não alteram o mérito da revisão da vida toda. Ou seja, o Supremo não está dizendo se o aposentado tem ou não tem direito à revisão. Está apenas mandando os processos voltarem ao seu curso normal, exatamente como estavam antes do dia 28 de julho de 2023. Por isso, ao ver alguém dizendo que saiu uma nova decisão favorável, é preciso analisar com cuidado. Muitas vezes, trata-se apenas da aceitação de uma reclamação, que corrige uma irregularidade processual, mas não garante por si só o direito à revisão ou o recebimento dos valores atrasados. Essa confusão tem causado frustrações e, infelizmente, muitas ilusões. Outro ponto que precisa ser esclarecido é a diferença entre os tipos de processos em andamento. Existem ações individuais, ajuizadas por aposentados diretamente contra o INSS, e existem os processos coletivos, como as ações diretas de inconstitucionalidade, chamadas de ADIs. O Supremo já julgou as ADIs de número 2110 e 2111, e ali decidiu, de forma definitiva, contra a revisão da vida toda. Essa decisão nas ADIs tem um peso maior que o julgamento do tema 1102. Isso porque, em uma ADI, o Supremo analisa diretamente se uma lei é compatível ou não com a Constituição. Quando declara que algo é inconstitucional, essa decisão tem efeitos erga omnes, ou seja, vale para todos. Já no tema 1102, o que houve foi o julgamento de um recurso extraordinário. A diferença é que, nesse tipo de processo, a análise é mais restrita, voltada à interpretação de um caso específico. Por isso, mesmo que o tema 1102 venha a ser julgado no mérito em breve, o que prevalecerá é o entendimento firmado nas ações diretas de inconstitucionalidade. Algumas pessoas têm levantado a hipótese de que o escândalo do INSS, envolvendo o desconto indevido feito por associações e sindicatos, poderia ajudar a reverter a decisão da revisão da vida toda. Mas essa ligação não existe do ponto de vista jurídico. O rombo causado pelas fraudes não tem nenhuma relação legal
com a forma de cálculo das aposentadorias, nem com o direito à revisão. A confusão se dá porque ambos os temas atingem aposentados e tratam de dinheiro. Mas o escândalo das fraudes envolve crimes e irregularidades praticadas por terceiros, enquanto a revisão da vida toda diz respeito à legalidade de incluir ou não as contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo da aposentadoria. São assuntos completamente distintos no âmbito judicial. Politicamente, até pode haver uma conexão indireta. O governo teria motivos para segurar o escândalo até depois da decisão final da revisão da vida toda. Afinal, um escândalo de grandes proporções envolvendo idosos poderia pressionar a opinião pública e influenciar ministros. Mas isso é especulação política. Na prática, o Supremo já julgou o mérito nas ADIs e já deixou claro que a revisão não é devida. Também é importante lembrar que ministros como o da Controladoria Geral da União não têm qualquer poder de decisão sobre temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A CGU é um órgão do Poder Executivo, responsável por auditorias e controle interno. Não tem autoridade para interferir em decisões judiciais, muito menos nas do STF. Portanto, quando alguém diz que vai conversar com o ministro disso ou daquilo para reverter uma decisão judicial do Supremo, trata-se apenas de discurso político. Não existe nenhum instrumento legal que permita a um ministro do Executivo mudar o entendimento do Judiciário. A independência entre os poderes da República impede esse tipo de interferência. Se você acompanha esse tema há algum tempo, já percebeu que existem muitos influenciadores e canais fazendo promessas. Eles anunciam reviravoltas, reforços de peso, vitórias iminentes. Mas, na prática, o que se viu desde 2023 foi a consolidação de uma derrota. E quanto mais se alimenta a esperança sem base jurídica, maior é a frustração de quem acreditou. A revisão da vida toda está, do ponto de vista jurídico, encerrada para quem não teve trânsito em julgado até julho de 2023. Mesmo que ainda haja recursos pendentes, eles tratam apenas de detalhes como a devolução de valores ou o pagamento de custas processuais, não da validade da revisão em si. É por isso que muitos aposentados, ao verem seus contra-cheques, se surpreendem com a volta ao valor antigo. Benefícios que haviam sido aumentados por decisões provisórias estão sendo revertidos. Em alguns casos, o valor mensal caiu para menos da metade. E a razão disso é simples. A decisão do STF passou a valer e os juízes estão cumprindo o que foi determinado. Não é fácil aceitar isso. Muitos aposentados se sentem traídos, injustiçados. E com razão. O processo foi longo, envolveu expectativas legítimas e, no fim, o resultado foi doloroso. Mas é melhor lidar com a verdade agora do que continuar alimentando falsas esperanças que só vão gerar mais sofrimento. Se a sua ação não transitou em julgado antes do prazo, não há mais o que fazer judicialmente em relação à revisão da vida toda. O foco agora deve ser outro: buscar outros tipos de revisão, fiscalizar possíveis descontos indevidos, denunciar abusos e acompanhar de perto os debates políticos que podem resultar em melhorias reais para os aposentados. E se você é um dos poucos que conseguiram garantir o direito antes da suspensão, cuide bem do seu processo. Verifique se os valores estão corretos, se os atrasados foram pagos e se o INSS está cumprindo integralmente a decisão. É seu direito e sua responsabilidade acompanhar tudo de perto. A verdade é que, por mais duro que seja, estamos diante de um cenário praticamente irreversível. A não ser que houvesse uma movimentação social sem precedentes, uma reviravolta que não está no horizonte político ou jurídico atual, a revisão da vida toda já teve seu desfecho selado. E a melhor forma de se proteger agora é com informação clara, consciente e realista.